tempo que eu apareço por aqui, estava ocupada com a vida aqui de fora, mas vocês sempre estão no meu coração. Um beijo pra quem tá chegando novo, tô vendo, continuo respondendo os comentários. Eu só não estava postando vídeo ultimamente porque eu estava com a vida um pouco agitada, mas eu não vou abandonar vocês, como eu sempre digo. E vamos pro tema de vídeo de hoje, que é muito importante. Se você quer se tornar um umbandista, ou se você está começando agora na Umbanda, esse vídeo vai ser aqui pra você. Vamos lá, gente. Vamos começar logo, porque eu separei aqui 7 dicas que pra mim foram primordiais. Vamos começar. A primeira, que vocês sempre me perguntam e eu dou a mesma resposta sempre, é: como que eu faço para encontrar uma casa? Gente, primeiro, comigo aconteceu assim. Eu quis muito, na verdade, eu queria muito entrar numa casa. Eu achava que ali era meu lugar, ali era meu destino, ali era a minha continuação ancestral, porque toda a minha família era daquele terreiro e é até hoje. E eu cismei que o meu futuro seria ele também. Só que teve um dia que eu conversei com uma líder lá religiosa, não sei se eu já contei isso pra você. Eu falei assim: como é que eu faço pra entrar aqui no terreiro e tal, não. Aí a pessoa começou a falar muitas coisas negativas. Por exemplo, muita responsabilidade, é isso, é aquilo outro. Enfim, ela falou de uma maneira tão amargurada que eu fiquei assim: nunca que eu vou ser desse terreiro. Quando eu for falar de uma religião, quando eu for falar de algo que nutre a minha espiritualidade, eu quero falar feliz, não importa os obstáculos que tenho, não importa as diferenças que tenho, eu vou sempre falar com muita felicidade. Então não vou ser desse terreiro. E foi assim, gente. Eu continuei cuidando da minha espiritualidade, então eu já me considerava bandista, porque eu fazia o que os guias pediam em casa, com calma, da maneira que dava, mas eu parei de querer ser de uma casa. Foi aí que aconteceu tudo na minha vida, a reviravolta toda que vocês já conhecem, e finalmente eu encontrei um terreiro e estou nessa casa de axé até hoje. Então não tenha ansiedade e entenda que não é um querer seu. A espiritualidade vai te conduzir, mas continua aí cuidando da sua espiritualidade da maneira que der pra você, da maneira que o guia te orientar. Então, a segunda coisa é que quando eu entrei no terreiro, eu vinha de uma realidade diferente, né? Porque eu ia pra missa, eu era católica, então eu ia pra missa, quando eu era evangélica, eu ia pro culto, e era tudo muito assim: cheguei, assisti o culto, fui pra casa e vou viver normal. Eu não tinha aquela rotina de limpar o templo, de arrumar o altar, de limpar os santos, não tinha essa rotina. Então, vou falar pra você agora. Você, enquanto umbandista, enquanto médium, não acha que é só chegar no terreiro, virar no santo e voltar pra casa, tá? A casa, como qualquer outro tipo de casa, ela precisa de cuidados, de manutenção, e aí essa administração quem vai fazer é o pai de santo, a mãe de santo, e você também pode se disponibilizar para isso, tá? Problema nenhum você ficar um dia depois para arrumar o terreiro, ou chegar um dia antes para ajudar na arrumação da festa e tudo mais. Isso não pode ser algo que também tem que ser cobrado pelo pai de santo. Você pode se conscientizar disso e trabalhar em prol daquela casa, mesmo que não seja da maneira espiritual, tá? Da maneira física mesmo. A terceira dica é entender que ali é uma família como toda outra. Assim como você tem pendências kármicas e tem relações afetivas com pessoas da sua família carnal, você também vai ter ali na sua família espiritual. Então vocês vão ter diferenças, vocês vão ter divergências de pensamentos, vocês vão ter dias que as energias não vão estar batendo, mas você tem que entender que ele é uma família. Então, assim, o respeito, o amor e o propósito principal tem que imperar diante de todas as adversidades. E se você tiver algum problema para resolver, que você resolva ali, no seu núcleo. Não é você ir para sair por aí, fazendo fofoca, falando mal e nananã. Porque as coisas na nossa casa a gente não tem que resolver dentro de casa. É a mesma coisa do terreiro. Se tem ali os problemas, tem ali as diferenças, que vocês resolvam ali dentro e saiam dali resolvidos, se for o caso. Ok? Outra coisa que eu não sabia que tinha dentro do terreiro, gente, eu era muito leiga em relação a Umbanda. Eu só ia mesmo, vocês sabem, né, pra me consultar e ir embora. Então, eu não sabia que dentro do terreiro existia, na verdade, um médium, né,
ele precisava ter uma responsabilidade financeira. Eu não sabia mesmo, tá, gente? Eu era muito leiga. Na católica e na evangélica tinha o dízimo, mas eu não sabia que dentro do terreiro tinha uma mensalidade a ser paga para poder manter, né, toda a estrutura, água, luz, os custos da festa, da comida, enfim, eu não sabia que isso existia. Então, eu tô te falando agora que existe essa responsabilidade financeira e quando você assume o seu compromisso enquanto médium da casa, né, enquanto filho de santo, você tem que entender que mesmo que você não tenha ali naquele momento para ajudar ou cooperar financeiramente, você precisa sim dar uma satisfação para o pai ou para a mãe de santo, passar para ele a situação que você está passando e ver com ele a melhor maneira de vocês resolverem isso, tá bom? Então entenda que existe uma responsabilidade financeira sim, como qualquer outra religião, tá, gente? A espiritualidade com certeza vai estar te conduzindo para que nunca lhe falte, mas se um dia você tiver que passar por esse processo, que você resolva da melhor maneira. Não vai se fazer de maluco não, pedir que não existe mensalidade. Outra coisa, muita gente fala, é responsabilidade, muita responsabilidade, é no responsabilidade. Gente, ó, esse papo pra mim não cola, tá? Tudo na vida é responsabilidade. Ali vai ser mais uma coisa que você vai se comprometer na sua vida. Mas, cara, até o seu corpo, ele precisa se comprometer com você. Você precisa respirar, o seu sangue precisa circular, seu coração precisa bombear. Então, assim, tudo isso é uma responsabilidade do seu corpo para te manter viva. Então, as responsabilidades externas, assim, é só mais uma coisa na vida. E eu entendo que ali eu tô ganhando, sabe? Aquela minha responsabilidade está me nutrindo, está me dando um retorno, né, espiritual e também evolutivo. Então eu busco cumprir com essa responsabilidade da maneira mais harmoniosa que tem que ser e com muito amor, gente. Porque quando tem amor, não é fardo. Tá? Então não veja essa responsabilidade espiritual como um fardo na sua vida. Dica, gente, essa é assim, fala muito sobre você, tá? A sua conduta enquanto ser humano e também enquanto filho de santo. Quem a gente é fora do terreiro em relação à nossa vida espiritual fala muito também sobre a nossa criação. Não é jogando a responsabilidade no pai de santo, porque às vezes o pai de santo é maravilhoso, tem uma conduta ótima, mas o filho de santo não é, tá? Isso aí a gente consegue compreender e diferenciar. Mas, gente, assim, o que eu tô querendo dizer é que a sua conduta como médium fora do terreiro não vai refletir só sobre você. Sabe quando tem uma criança que às vezes é um pouco rebelde, um pouco insubordinada, e a gente fala, esse aí é mal educado, culpa dos pais que não educou direito. É a mesma coisa, as pessoas vão falar a mesma coisa de você. E às vezes é um peso que o seu pai de santo ou sua mãe de santo não precisa e não merece. Tá? Às vezes o negócio é você mesmo, você que está ali conduzindo errado, ou você está conduzindo de uma outra maneira que não foi a que você aprendeu, mas as pessoas vão sim apontar você e o seu pai ou mãe de santo. Então é importante você ter responsabilidade não só com a sua espiritualidade, mas também com a casa que você está sendo criado. Outra coisa que muita gente falou pra mim quando eu comecei, mas eu não entendi o que essas pessoas estavam falando, porque como elas falavam pra mim, parecia que elas estavam querendo me colocar medo, que depois que você entra, você não pode sair. Eu tenho parentes até hoje que frequentam o terreiro de Umbanda há mais de 20 anos, mas não entram pra corrente porque falam sobre isso, que depois que entra, você não pode sair. Bom, gente, eu já fui de outras religiões e se a gente fosse basear nessa frase, a gente tem que aplicar isso em tudo, tá? Não é só na Umbanda, não. Na católica, na evangélica, de todas as religiões. Eu falo dessas duas porque foram as duas que eu passei, tá? Mas, assim, quando você está movimentando ali uma energia, está nutrindo a sua energia, você está se mantendo o quê? Firme, forte, equilibrado, respaldado. E quando você abandona isso, é claro que vai existir uma cobrança espiritual, seja qual for a religião, porque eu já passei por isso, tá? Então vai existir uma cobrança espiritual e vai ter uma hora que aquela energia vai parar de circular na sua vida, porque ela vai estar sem força. Inclusive, os guias, eles não vão te abandonar, tá? Eu vou contar até uma história aqui no canal que fala muito sobre isso. Pretendo gravar um vídeo que fala sobre isso, vocês vão entender essa questão
questão do abandono. Eles não vão te abandonar, mas eles precisam de força para poder estar ali trabalhando na sua vida. E eles vão respeitar também o seu momento. Então, se você está ali sempre circulando aquela energia, alimentando aquela energia, ela está viva. E quando você adormece aquilo, aquilo também influencia na questão energética. Então, coisas começam a adormecer, muitas coisas começam a acontecer e as pessoas culpam o santo, culpam a espiritualidade, culpam outras coisas, mas não conseguem olhar a trajetória dela e entender todo o aprendizado também que ela precisa passar e também as consequências das escolhas dela, tá? Então, gente, essas foram as minhas dicas. Espero que vocês absorvam, porque no início ninguém falou isso pra mim. Eu precisei passar pra poder entender, eu precisei viver pra poder falar, ih, caramba, é desse jeito. Então, esse foi o meu processo e eu estou aqui compartilhando com vocês hoje. Espero muito que ajude na caminhada de vocês, tá bom? Um beijo, muito axé. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo, comentar, essas coisas. Beijão!